Glória a Deus, aleluia. Diga para o teu irmão, sossegai. Sossegai. Eu acho que esse louvor nunca teve tão propício como nos dias de hoje. Sossegai. Qual é a tua ansiedade? O que tem tirado o teu sono? O que tem te incomodado? O que? Ele disse para você nessa noite: sossegai. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Agradecer ao Deus Todo-Poderoso por essa rica oportunidade. Sentado ali, assim que o pastor Emerson me convidou para sentar ali, e eu sentei ali, e o Espírito Santo me trouxe algo lá do início da minha conversão. É o que eu vou fazer agora. Abra sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo de número 3, e o verso 14 em diante. Daniel, capítulo 3, e o versículo 14. O que foi, pastor, que o Espírito Santo trouxe à sua memória? Justamente isso. Novo convertido ficava em casa treinando. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Pensando, sonhando, que um dia estaria falando isso. Abra a sua Bíblia. Tão simples, mas de uma profundidade tão grande. E quando nós entendemos que nós temos um chamado de Deus, o Espírito Santo ministra na nossa vida, e nós vamos entendendo passo a passo do Senhor. O processo ao qual Ele faz na nossa vida. Não porque somos capazes, mas é Ele que capacita. É Ele que nos leva, é Ele que nos coloca nos lugares. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. E ali sentado, tão simples, o Espírito Santo diz: abre no livro de Daniel, capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, o verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: porventura é de propósito Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá me livrar das minhas mãos? O 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nele. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E o aspecto dele é semelhante ao filho dos deuses. Irmão João Lima, fica de pé, por gentileza. Irmão Marcos, seu filho. Taila, por gentileza. Todos olham para ali, por gentileza. Podem sentar, por gentileza. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Foi o que esses 3 jovens fizeram. Você pode entender? Foi simplesmente o que esses 3 jovens fizeram. Quando todos estavam prostrados, haviam 3 jovens que não se dobraram.
3 jovens que não se dobraram. E disse: fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos o seu Deus e nem nos aliaremos diante da estátua que tu mandaste fazer. Essa é a grande palavra do Senhor nessa noite para nós. A atitude. Qual tem sido a nossa atitude diante das situações que nos vêm? Diante dessa atitude desses 3 jovens, o rei manda aquecer a fornalha de fogo ardente para jogar os 3 jovens que não se dobraram. E hoje você tem uma escolha. E é interessante que tem pessoas aqui que entraram nessa noite, que estão numa fornalha de fogo ardente. Como assim, pastor? A fornalha significava problema. A fornalha significava luta. A fornalha significava desconforto para eles. Mas mesmo as lutas, dificuldades, os problemas, eles não se dobraram diante da estátua de ouro. Eles não se dobraram àquele rei, eles não adoraram aquele rei. E a escolha deles era adorar a estátua, se curvar diante dela, ou ir para a fornalha de fogo. Foi falado hoje, nessa noite, que Jesus está voltando. É interessante que nós não sabemos a hora, o minuto, o segundo, o momento. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Eu fico vendo aqueles 3 jovens ali. E de repente um podia até falar para o outro: é só uma joelhadazinha. É só se curvar. É só adorar. Nós viemos como cativos para esse país. Nós viemos aqui e ninguém nos conhece. Porque quando Nabucodonosor invade a cidade, leva os mais bonitos, formosos, os mais doutos, os mais cultos, e levam como escravo. E eles são colocados no palácio para serem educados, instruídos na lei deles. E você vai lembrar do episódio onde Daniel disse: eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram os 4 jovens que estavam ali. E ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Então esses 3 jovens, eles estavam realmente naquela situação. Adorar a estátua, se prostrar, ou ir para a fornalha de fogo. Qual o tipo de fornalha que você está passando nesta noite? Qual é o problema, a luta, a dificuldade que você está passando? Esses 3 jovens, eles vão nos dar uma lição a respeito disso. É espiritual? A sua fornalha é familiar? É um filho que não está na presença de Deus? É a esposa que não está? É o esposo? A sua fornalha, de repente, pode ser o seu emocional. E Deus tem nessa noite, como nós cantamos, sossegai. Você pode imaginar uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. E o texto vai dizer que os homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram levar até a fornalha, esses homens na porta da fornalha, eles foram queimados. Tamanho era o calor que existia naquela fornalha. Mas qual a escolha? Irmos para a fornalha ou ficar no palácio com Nabucodonosor? Qual é a nossa escolha nessa noite? O que nós temos escolhido? Como têm sido as nossas escolhas? Na vida nós temos que fazer escolhas. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis, não os moldei, não entrei na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Parece que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ela é boa porque vem no momento certo. Veio no momento certo para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela é perfeita porque ela vem na quantidade certa. O que você está precisando que Deus faça para você nessa noite? Qual a área?
Ele vai vir no momento certo, no tamanho certo, no jeito certo, na fórmula certa. E ela é agradável. Porque em meio à luta, à dificuldade, o problema, ela vai trazer paz para você. Tranquilidade, sossego. A paz que excede todo entendimento. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, para fazer conforme tudo que nela está escrito. Foi o que esses dois jovens fizeram, meditando, perseverando, com insistência. Insista, persista e não desista. Pastor, o senhor não sabe como está aquecida essa fornalha. Não tem problema. Diga para o teu irmão, ele está a caminho. Ele está a caminho. Ei, ele está a caminho. Ele está vindo te socorrer. Ele está a caminho, ele está vindo te socorrer. Você pode entender o que o texto diz? Que eles foram para a fornalha. Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar. Pronto. Se ele fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque nós adoramos por quê? Não é porque aquilo que nós vimos ou esperamos, mas porque sabemos quem ele é. Sabemos quem ele é nessa vida. Essa fornalha que você está passando, essa luta que você está passando, não é para te matar. É um propósito que Deus tem na sua vida. É um processo que você está passando. Eu costumo dizer que processo tem 3 situações. Primeiro, para nós se chegarmos mais a Deus. Sabe quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo gostoso, tudo bacana? A gente dá aquela relaxada. Então o processo é para que a gente se aproxime mais de Deus. A segunda coisa do processo é para aqueles que estão à nossa volta. Veja a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. E Malaquias vai dizer: vereis a diferença do que serve e o que não serve. E o terceiro propósito do processo, glorificar o nome do Senhor. E nós vamos ver que nesse processo que esses 3 jovens passam, foi para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que você está passando? É para glorificar o nome do Senhor. É para bendizer o nome do Senhor. É para todos entenderem que você serve a um Deus que faz a diferença nessa terra. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está conosco, é esse Deus que está junto de nós. Porque o Evangelho de João, capítulo 17, o verso 14, coloca para nós, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 17 e o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são como também eu não sou do mundo. Nós somos peregrinos e passageiros nessa terra. Estamos de passagem. Esses 3 jovens, eles entenderam que eles estavam ali, mas não pertenciam àquele lugar. Eles estavam em outro país, mas não pertenciam àquele país. Diga para o teu irmão, você não pertence a esse país. Você não pertence a esse país, você é lá do céu. Você é lá de cima. Veio só dar uma passeadinha por aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus nos dá esperança. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Você pode imaginar onde você vai estar daqui a um tempo? A mansão celestial que está ali aguardando. Esses 3 jovens tinham em mente isso. É interessante que Apocalipse, Pedro vai nos dar uma pista. Pedro vai nos dar algo assim que nós possamos hoje, com a mente que nós temos, entender. Ele disse: há ruas de ouro
mar de cristal. É o que nós podemos entender. Se isso é tão lindo aqui, imagina o que é lá no céu. Se isso é tão maravilhoso aqui, imagine se isso lá no céu como é que é. Coloca para nós, por gentileza, Daniel 3, 17 e 18. Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da sua mão, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Diga para o seu irmão, eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Qual era o pecado? Uma ajoelhadazinha, uma reverência, uma adoração. Vocês viram ali os três de pé? Foi feito um edito do rei. Quando se tocasse o pífaro, a gaita de fole, qualquer tipo de instrumento de música, todos deveriam se prostrar. Mas havia três que não se dobraram. Mas sempre tem aqueles que estão em volta de nós para nos entregar. E é interessante que ele chega ao rei e disse, olha, tem três que vieram dos cativos e eles não adoram ao nosso Deus. Eles não se prostram. Quando tocou-se, eles não se ajoelharam. Nabucodonosor disse, como é que é? Manda chamar. Manda chamar. Tem muita gente em sua volta que você acha que é amigo, mas não é amigo. Tem muita gente à sua volta que você acha que quer te ajudar, mas não vai te ajudar. Quando você está lá embaixo, caído, está do seu lado. Quando você se levanta, ele some. Porque ele não está alegre com a sua conquista, a sua vitória. Ele quer que você permaneça triste e abatido. Mas em nome de Jesus, a vitória é sua, em nome de Jesus. O rei manda chamar esses três jovens. Eles chegam e o rei disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram? Que vocês não se prostram? É de propósito? E eles vão responder, nós não adoraremos. Nós não nos prostraremos. Nós não vamos fazer aquilo que o rei determina. É interessante que Romanos 3, 23 diz, todos pecaram, destituídos, separados, longe, distantes estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz, aqueles que pecam têm um salário para receber. E eu tenho certeza que esses três jovens, eles entendiam isso. Eles entendiam isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas eles entenderam que eles não poderiam pecar, porque eles não poderiam perder aquilo de que eles tinham mais de precioso. Diga assim, eu tenho o maior tesouro, o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo dentro de mim. Você pode entender que valor isso? É um vaso de barro com um tesouro lá dentro. E tem muita gente desprezando esse tesouro. Tem muita gente que não está dando valor devido a esse tesouro. Daniel 3, 24 e 25, por gentileza. Olha o que diz. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. 25. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4
Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Você pode entender isso? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha morreram. Pegaram os mais fortes, os mais altos, para levar Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha. E quando chega na boca da fornalha, eles morrem. Mas o texto aqui vai dizer que o rei chama os príncipes, presidentes, e diz: nós não jogamos 3 homens? Nós não jogamos, foi 3? Mas eu vejo 4. Mas eu vejo 4. É melhor estar. E eu queria que você, dou 30 segundos para você agora. Qual seria o melhor lugar dessa terra que você gostaria de estar hoje? Qual seria o melhor lugar? Qual viagem que você estaria planejando nessa terra que você tem um sonho, um desejo? Qual seria o melhor lugar? Qual seria esse melhor lugar? Eu te digo uma coisa. Esse melhor lugar que você veio à sua mente, ao seu coração, se Jesus não estiver nele, não compensa você ir. Se Jesus não estiver nele, não compensa você ir. Porque é melhor estar na fornalha de fogo ardente do que no palácio com Nabucodonosor. É melhor você estar na fornalha de fogo ardente com Jesus do que no palácio com Nabucodonosor. Porque no palácio ele tinha tantas regalias. Comida boa, quarto bom, empregados, estudo, festa. E ele abriu mão de tudo isso para estar na fornalha de fogo ardente. Você pode entender isso? Abrir mão de todo o conforto que ele tinha dentro do palácio para dizer: olha, eu não quero. Eu prefiro estar com Jesus na fornalha. Eu prefiro estar ali dentro com Jesus na fornalha. Porque a ideia deles era o seguinte: se Jesus ou Deus não viesse socorrê-los, eles morriam e eu encontro deles. Essa era a esperança que eles tinham. Morria, ia para o céu. Jesus podia vir socorrer-eles. Era a esperança que eles tinham. Então é melhor nós estarmos dentro da fornalha de fogo do que no palácio com Nabucodonosor. Coloca para nós Isaías 43, 2. Olha o que Deus diz para você nessa noite. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. A chama não atingirá. O salmista vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás? Essa palavra me intriga. Quantas munições, quantos quilos de explosivo é necessário para matar 1000 pessoas? Quantas munições, quantos homens é necessário para matar 10.000 pessoas? Quantos? É difícil calcular? Mas ele diz na sua palavra que 1000 vão cair, 10.000, e você? E você? E você? E você? Você pode entender isso? A proteção de Deus sobre a nossa vida.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Proteção, guarda, cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós estamos no meio da rua andando. De repente um acidente, bem ali, ó. Cheguei na parada, perdi o ônibus. Meu Deus, perdi meu ônibus. Eu ia trabalhar, vou chegar atrasado. Lá no serviço você liga a televisão. O ônibus bateu, morreu quantos? Olha o livramento que você nem chegou a ver. Passando na rua, de repente, pum! Mataram bem na esquina. Você se atrasou um pouquinho. O que foi? 1000 caiu do teu lado, 10.000 à tua direita. E tu não foi atingido. A proteção, a guarda de Deus sobre as nossas vidas. É interessante que o rei vai chegar e dizer assim: nós jogamos 4. Jogamos 3, mas tem 4. E eles andam passeando. Passeando. Dentro da fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes. Sabe o que Deus fez? Pegou a fornalha de fogo aquecida 7 vezes, transformou numa sala climatizada. Eu estive em agosto do ano passado, lá em Cuiabrasa. 43 graus na sombra. Você sai na rua, não vê ninguém. O ponto de ônibus é fechado e climatizado. Aí você imagina uma fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecida. Você pode entender isso? A proteção de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes está sendo aquecida a sua fornalha? Quantas vezes se aqueceu a sua fornalha? Qual é a luta? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Você vai enxergar ele passeando com você dentro da fornalha. Você vai enxergar ele andando com você dentro da fornalha. Você vai enxergar ele andando dentro da fornalha de fogo ardente. Teu problema, tua luta, tua dificuldade, para ele não é nada. Ele ia caminhando, o cego de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que te faça? O que queres? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Puf. A mulher, 12 anos com fluxo de sangue, tocou na orla dele, instantaneamente foi curada. Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus, Jesus desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Hoje veio salvação esta. De repente a sua fornalha é salvação dentro da sua casa. E Deus está dizendo hoje veio salvação a essa casa. Hoje veio salvação a esta casa. E Deus nos diz nessa noite, não nos deixamos ser influenciados pelo ambiente. Coloca para nós Gênesis 39:9, por gentileza. Porque muitas das vezes, pessoas são influenciadas pelo ambiente. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José do Egito, na casa de Potifar. O ambiente não pode nos influenciar. Um jovem bonito, formoso, de boa aparência, sozinho dentro de casa com a mulher. E a mulher de Potifar, o seu senhor. Será que ela era feia? Mas o que ele disse? Eu não poderia fazer tamanha coisa contra o meu Deus. Não é o ambiente que vai me influenciar. Eu que tenho que influenciar o ambiente.
É eu que tenho que influenciar o ambiente. É eu que tenho que mudar o ambiente. É eu que tenho que fazer diferença onde eu chego como cristão. Pastor, o senhor diz isso porque não sabe como está a minha fornalha tão quente como está. Coloca para nós Daniel 3:27. Os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Diga comigo, os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Você pode entender isso? Diga para 2 ou 3 aí, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Jogamos 3 homens, agora eu vejo 4. A roupa não tinha cheiro, o cabelo não ficou chamuscado. Numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Você pode entender isso? O fogo não teve poder sobre eles, não queimou nenhum cabelo da cabeça, as capas não mudaram de cor, não tinha cheiro e nem fogo. Por que está desesperado? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Por que perdeu o sono? Ele está a caminho. Ele está a caminho. Ele está a caminho. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. O 4º homem da fornalha está chegando. Pastor, o que acontece quando o 4º homem da fornalha chega? Coloca Daniel 3:29, por gentileza. Sabe por que ele permite que você está dentro dessa fornalha, passando por esse problema, por essa luta? Para que o nome dele seja glorificado. Para que todos entendam que você serve a um Deus todo-poderoso. Quando o rei chega na porta da fornalha, quando ele vê o 4º homem andando na fornalha, ele faz um decreto. Está sendo feito um decreto nessa noite sobre a tua vida. Está sendo feito um decreto nessa noite sobre a tua vida. Decreto de vida e não de morte. Decreto de paz e não de luta, tribulação, problema, dificuldade. Decreto de bonança, de gozo, de alegria. Coloca para nós o versículo, por gentileza. O rei reconhece a soberania de Deus. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado. E que as suas casas sejam reduzidas à ruína. Porque não há outro que possa livrar como esse. Eita maravilha! Não há outro Deus que possa livrar como esse. Você pode entender isso? Não há outro. Quantos deuses havia naquela nação? E ele tem que reconhecer. Agora, eles não vão se dobrar à estátua. É o contrário. Vão se dobrar ao Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que pode, o Deus que age, o Deus que opera, o Deus que cria, o Deus que faz. Porque a palavra de Deus em Efésios 3:20 vai dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos através do poder que em nós opera. Aonde você quer que Ele opere nessa noite? Qual é a área? Qual é a tua situação? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Se tranquilize.
Imagina esses 3 homens andando dentro da fornalha de fogo e o desespero daquelas pessoas olhando para dentro da fornalha de fogo e vendo o 4º homem. O desespero das pessoas que estão à sua volta vendo, venceu. É vencedora, é vencedor. Conseguiu, ganhou, venceu, conquistou, chegou lá, subiu. Olha a posição onde ele está, olha onde subiu, aonde ele chegou. Olha o cargo que ele está. Começou lá embaixo. Serviços gerais. E Deus vai. E Deus vai. E Deus vai. Porque você não se dobrou. Quando você pisou lá naquele primeiro dia, disse: eu sou crente em Cristo Jesus. E até alguém chegou e disse assim: você é crente, né? Você é diferente. Chegou um chefe aí que eu não sei nem como ele vai agir. Reúne todo mundo. Gente, vamos trabalhar e Deus vai orientar, Deus vai direcionar, Deus vai guiar, Deus vai nos dar estratégia, sabedoria, ousadia. Aí vê os burburinhos lá nos cantos. Chegou um aí que parece que é diferente dos outros. Chegou um aí que vai fazer a diferença. Chegou um aí que é diferente do outro. É isso que Deus quer para nós. Foi feito um decreto. Coloca o 30, por gentileza, versículo 30. A luta, a dificuldade, o problema, a situação difícil que você está passando. Olha o que Ele quer fazer na tua vida. Olha para quê que tudo isso você está passando. Versículo 30, por gentileza. Leia comigo, por gentileza. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esse processo todinho que você está passando é para quê? Para você prosperar. É para você prosperar. É para você crescer. É para que todos entendam que você faz a diferença nessa terra. É para que todos entendam que você tem algo diferente. Tem algo que só o cristão em Cristo Jesus tem. Tem algo que de repente os outros vão olhar e dizer: como pode? Como pode? Não tinha nada. Olha onde ele está hoje. Não sabia nem falar quando chegou aqui. Olha como já está. Morava na casa piorzinha que tinha na rua. Olha como está a casa hoje. Eu contei uma vez aqui, morava na 23 da Ceilândia Norte. E aí Deus, pela sua misericórdia, nos fez arrumar a casa. E a casa ficou muito boa. E tinha uma irmã, que depois eu fiquei sabendo, ela passava na casa e falava: Jesus, que casa linda. Se esse povo não serve ao Senhor, que eles venham conhecer a Ti, Pai. Aí eu fui congregar na 25 da Ceilândia Norte. E eu estou lá e tal. Aí um dia eu estou lá em casa, lavando na garagem. A irmã passa e disse: ô irmão, Pai do Senhor. Eu digo: Pai do Senhor, o irmão mora aqui. Todo dia que eu passava aqui, eu levantava a mão e profetizava. Viu como é que é as coisas, como é que Deus faz? E quando nós entramos dentro da casa, não podia nem entrar, que era um mau cheiro danado. Eu instalei a máquina de lavar, joguei no esgoto, as coisas que saíam do banheiro ficava ali parado. Quando eu instalei a máquina de lavar levava tudo. Pronto. A casa tinha 2 anos que não vendia, que quando alguém entrava dentro da casa, o mau cheiro tomava de conta. Aí Deus faz. Aí o que Deus faz? Um amigo meu, eu já contei isso aqui, um amigo meu disse assim: tu ainda quer morar em Taguatinga? Eu digo: quero. Tem uma mulher lá que tem uma casa e tal, assim, 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 ela quer pegar uma casa quitada. Eu digo: opa, é comigo mesmo, Jesus. Fui lá, conversei, acertamos. Peguei o saldo devedor para pagar em 10 anos, paguei em 6. A rua é tão bom que o vendedor ele chega na esquina e pensa assim: se eu for lá não tem saída. Eu vou gastar gasolina, não vendo nada, então não vou. Porque a rua não tem saída. Ela quem é? Então aquelas ruas ali não tem saída.
É assim que Deus faz, que Deus prepara. Pastor, porque o Senhor é bom? Não, é misericórdia dele. É Ele que é misericordioso, é Ele que é poderoso. Estou contando aqui para que você tenha esse sonho, Deus vai realizar. Mas o que eu tenho que fazer? O que esses 3 jovens fizeram. Fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos a sua estátua, nem adoraremos o seu Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se eu estivesse lá na 23 ainda, ele continua, meu Deus, do mesmo jeito. Da mesma maneira. Diga para 2 ou 3 pessoas, ele está vindo. Ele está vindo ao seu encontro. Tudo isso que você está passando é para te promover. Só os promovidos, fique de pé por gentileza. Só você que vai ser promovido, fique de pé. Só você que vai ser promovido, dê um glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor nesta noite. Ele vai te promover, Ele vai te abençoar.